O homem que Deus dizia para ele, faz isso, e ele, sem titubear, ele fazia aquilo que Deus mandou. Ele não retrucava, ele não reclamava. Seja qual fosse a situação, é Deus que está falando, é Deus que está mandando. É isso que eu vou fazer. Não importa as circunstâncias. Se é Deus que está falando, se é Deus que está mandando, eu não sei, eu não sei onde é, eu não sei o que Deus vai querer com isso. O importante é que eu vou fazer o que Deus mandou. Mas chegou o momento que Deus chegou, perguntou: Elias, cadê você? Isso é eu que estou pensando assim, fosse comigo. Né? Cadê você, Elias? Elias lá num canto, não sei aonde. Elias, o que aconteceu com você? Por que você está, como diz o título aí do retiro, Elias, que faz isso aqui? Elias poder responder: Senhor, eu estou aqui preocupado. Eu estou aqui sem entender, sem saber por quê. Por que está faltando água? Quem desligou a água? Eu aqui querendo tomar meu banho, querendo fazer aqui a minha barba e cadê a água? Por quê? Por que faltou água? Por que o Senhor desligou a água? Na nossa lição, vamos observar alguma coisa aqui importante para nós. Eu acho que você já passou por situação semelhante, né? Alguém diz, passar uma semana sem água em casa, aí você se sente muito preocupado. Eu já passei por isso. Quando foi fazer a reforma da nossa casa lá em São Francisco, passei mais ou menos uma semana ou mais sem água em casa. Aí eu tive que ir lá na companhia de saneamento, fazer minha reclamação, né? E dizer que eu estava comprando água para me tomar banho, porque não tinha água. Parte do bairro estava sem água. Aí, no outro dia, chegou um caminhão-pipa lá em casa. E cadê vasilha agora para encher? Né? Cadê vasilha? Aí saíram enchendo, era balde, era panela, era bacia, o que tinha, eles encheram tudo lá. Aí perguntaram, tem mais vasilha aí para encher? Acabou, não tem mais nada. Tá bom, já dá para mim tomar meu banho, já dá para mim beber água aqui, tá? Passou-se. Mas o problema não foi falta de pagamento, não. Foi realmente descuido de lá. Eles sempre estão fazendo manutenção em algum lugar e falta água. Também já aconteceu com você, né? Mas aqui neste caso, passar passar 3 semanas, passa meses, passa anos sem uma gota d'água, aí é drástica a situação. Então vejamos, se isto já aconteceu com você, duas perguntas devem ter ocorrido imediatamente. Primeiro, quem desligou a água? É. Por quê? E nós vamos já saber daqui a pouquinho, né, quem desligou e por quê. E nós vamos ver em
Primeira Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. No contexto de Primeira Reis 17, vamos reforçar essa pergunta. Por quê? Essa é uma pergunta com a qual temos muito, mas muito mesmo, dificuldade. Senhor, por quê? Por que isto aconteceu? Senhor, por que meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo mais íntimo morreu? Por quê? Né? Às vezes, um filho nosso, para quem já perdeu filho em tenra idade, né? Fica indagando ou questionando. Já vi pessoas questionarem, né? Por que o Senhor levou o meu marido, levou o meu irmão? Por que o Senhor levou o meu filho? Né? E é uma indagação e também é um momento que a gente não sabe como ou não tem palavras, muitas vezes, para confortar ou acalmar aquele coração aflito, não é? Senhor, estou tentando servir o Senhor da melhor maneira possível. Por que veio essa tragédia? Por que aconteceu essa tragédia? É, essa tragédia terrível na minha família ou comigo? Por quê? Por quê e por quê? Esta é uma indagação que fica na nossa mente ou na mente de uma pessoa aflita, né? Enquanto nos debatemos com esta pergunta, devemos ter em mente Isaías 55:8. Primeiramente, vamos ler um pouco aqui de 1 Reis 17. Alguém pode segurar para mim aí Isaías 58, versículos 8 e 9? Deixa eu ver aqui. A 1 Reis. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá neste dia, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para junto do Oriente, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos, ou corvos, que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não havia sobre a terra, ou porque não chovia sobre a terra. Agora nós vamos ver o porquê Deus desligou, o motivo de Deus ter desligado a torneira que dispunha de água para aquela nação. Vê, alguém que lê, que abriu em Isaías 55, pode ler para mim esses dois versículos? Isaías 55, versos 8 e 9.
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós já começamos a entender quem desligou, né? E por quê. Está fácil entender, né? Mas nós temos uma outra passagem que vai clarear mais esse fato. Veja mais na frente, capítulo 11, versículos 16 e 17. Agora, esse capítulo aqui é em Deuteronômio 11, 16 e 17. Certo. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, que não haja chuva, e a terra que não dê a sua messe. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Nós entendemos quem desligou, agora a resposta está do porquê. O que havia acontecido? Acabe ele tinha feito aquilo que era mal perante aos olhos do Senhor. O que ele fez? Como rei da nação, a palavra está dizendo que não era para eles se ajoelharem e adorarem outro Deus. E o que foi que Acabe fez? Se juntando àquela morena fenícia, né? A Geizinha, a Jezabel. A Jezabel era filha de um cidadão lá, cujo nome, se eu não me engano, era Etbaal, né? Então, Jezabel Baal. Desviou a mente e o coração de Acabe. E Acabe, dando ouvido àquela mulher, fez com que não somente ele, mas toda a nação esquecesse e se desviasse dos mandamentos do Senhor e servissem, se prostrassem diante de outro Deus, cujo Deus era Baal. Quando nós olhamos lá na frente, havia uma viúva em Sarepta, que Deus mandou que Elias fosse para a casa dessa mulher, que ela iria lhe sustentar durante o tempo que ele tivesse passado ali. Quando Elias pediu para ela fazer uma comida, um bolinho para ele, primeiro água, né? Queria água. Aí prontamente ela correu atrás e foi buscar. Mas logo em seguida ele chama de volta e diz para ela trazer também um bocado de pão, ou um pedaço de pão. Aí disse que não, ela disse que não tinha, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, né, que era para fazer a comida
dela com o filho dela, que logo em seguida já estava esperando a morte. Elias falou para ela, faz primeiro para mim. Aí ela fez, conforme a palavra, e ele disse, tão certo como vive o Senhor, que não vai se acabar nem a farinha, nem a tua farinha na tua panela, e nem o azeite no teu odre. E ela fez conforme a palavra do Senhor, né? E trouxe. E foi certo que não acabou. Comeram por tantos e tantos dias, porque a promessa era até, aquela comida, a promessa era até que o Senhor mandasse chuva do céu. Então foram muitos dias. Quando isso aconteceu, ela falou para ela, não disse o nosso Deus, sendo ela parte do povo de Israel. Ela falou, o teu Deus, né? O teu Deus. As palavras que falo pela tua boca, as palavras do Senhor ou do teu Deus, fala pela tua boca, é a verdade. Então, nós podemos ver o quanto a idolatria tinha tomado conta daquela cidade, daquele povo. Aí nós vemos aqui, quando Deus diz a Elias, né? Elias digamos que ele tenha feito essa pergunta, por quê? Por que faltou? Por que desligaste a água? Por que está faltando água? Aí Deus responde da forma como nós vimos aqui. Elias, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É isto que a palavra está dizendo? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Aquilo que Deus tem preparado para Elias é algo muito especial. Aquela promessa que Deus está fazendo para Elias e Elias está entendendo, ou mais ou menos entendendo, mas confiante de que Deus iria fazer algo diante de toda aquela catástrofe que estava acontecendo, ele estava convicto que Deus iria resolver aquela situação. Quando diz, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Esta é uma verdade importante para que nós possamos hoje meditar e estudar. Compreendemos vagamente essa verdade enquanto ela se mantém distante de nós, enquanto ela se aplica a outros, a outras pessoas, né? E não para nós. Vamos ver algum exemplo. Quando estamos conversando sobre assuntos ou questões doutrinárias, não é? E alguém diz, isto não se aplica a mim, ou não tem sentido para mim. Aí, baseado nestas palavras aqui, nós podemos responder, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O caminho de Deus, ou os caminhos de Deus, não são os nossos caminhos. Todavia, quando nossa vida, ou nossas vidas, né, não acontece como planejamos, quando nossa fé é provada até o último limite, quando estamos fazendo o melhor possível, tudo parece dar errado.
Quando perdemos um ente querido, clamamos. Por quê? Por quê, meu Deus? Por que isto está acontecendo? Por que isto aconteceu comigo ou na minha família? Geralmente, há pouco consolo em ouvir alguém dizer: não foi como ah, nós tivéssemos, ou eu tivesse, racionalizado, né? Por quê? Porque os caminhos do Senhor não são nossos caminhos. Creia apenas que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É interessante pensarmos nisso, né? Por quê? Porque que muitas vezes certas coisas acontecem alheia aos nossos pensamentos. Nós estamos nos esforçando por fazer o máximo de nós para realizarmos a determinada tarefa que alguém nos convida a fazer, né? Você pode fazer isso? Sim, posso, sim. Aqui está o material, as ferramentas para você fazer e você procura fazer aquilo que lhe foi determinado da melhor maneira possível. Quando chega no final, parece que deu errado. Por quê? É uma pergunta que nós fazemos, né? Por quê? Aí nós ficamos tristes, né? Nós não enxergamos muitas vezes a verdade que está por detrás disso, logo ali na nossa frente. Não resolvemos todos os problemas neste estudo de 1 Reis 17, né? Nós temos muita coisa a estudar aqui. Porém, aqui neste capítulo, há lições para todos nós aprendermos quem desligou a água e por quê. Por que Deus desligou a água em Israel? Precisamos entender mais sobre isso, né? Por que Deus desligou a água em Israel? Em relação à primeira sessão desse estudo bíblico que estamos estudando, primeira vez, faremos esta pergunta: por que Deus desligou a água em Israel? Para respondermos essa pergunta, precisamos rever o que havia acontecido em Israel. Deuteronômio. Alguém pode abrir para mim? Tem a vista melhor que a minha? Deuteronômio 7, 1 a 6. Moisés havia advertido o povo. Deuteronômio 7, 1 a 6. A possuir, e te darão lançado muitas nações diante de ti. Os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus e os heveus e os jebuseus. 7 nações mais poderosas, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa de destruiriam. Porém, assim lhes farei: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os portes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és posto santo ao Senhor, teu Deus,
O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Amém. Uma coisa que a gente não pode duvidar, não pode titubear, é quanto a uma ordem dada pelo Senhor. O Senhor disse que era para destruir todas essas nações. O Senhor disse que era para derribar todos os postes ídolos, todos os altares, onde aquele povo prestavam seus cultos, suas adorações àqueles deuses estranhos. Se assim eles não fizessem, eles estariam pecando contra o Senhor. E o Senhor reverteria aquela punição ou aquele castigo contra o seu próprio povo. E ele declara: vocês são o meu povo santo, ou você, Israel, é o meu povo santo. Povo santo, sim, um povo separado para Deus. Um povo separado para fazer e cumprir a vontade de Deus. Se desviassem seus caminhos deste propósito, a ira do Senhor se acenderia contra eles, e logo, logo, eles também morreriam. Quando nós observamos essas palavras do Senhor aqui no Antigo Testamento ainda, dizendo que o povo de Israel era povo santo, nós nos transportamos lá para a carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo declara: vós, porém, sois raça santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no Novo Testamento isso é mais acrescentado mais ainda. Vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Quando nós ouvimos essas palavras do Senhor para Israel, que é transmitida através de seu servo Elias, isto deveria ter falado de uma forma tão grandiosa e profunda na mente daquelas pessoas ou daquela nação. Poderia ter falado de forma grandiosa e profunda no coração de Acabe, né? Para que ele se esforçasse em fazer aquilo que Deus mandou. Convertesse o coração de sua própria mulher e parasse de fazer coisas erradas, cometer pecados terríveis perante o Senhor. Deus diz: porque tu és povo santo do Senhor. Não é diferente. Esse povo que aqui está é um povo santo, é uma nação santa, sacerdócio real de Deus. Israel, porém, não deu ouvidos à advertência divina. Acabe estava no trono, e ao seu lado estava Jezabel, a rainha fenícia, que nós já tivemos na aula introdutória,
quem era essa pessoa. E foi essa mulher, a fenícia, que introduziu a adoração a Baal em Israel. Cadê Acabe? Cadê a voz autoritária de Acabe, né? Aquela que derrubou os altares de Javé, que é o Senhor, né? E matou seus profetas. Israel estava enfrentando uma catástrofe espiritual de proporções alarmantes. Alguma coisa tinha de ser feita. Catástrofe espiritual. Em que situação Israel se meteu? Em que situação este povo, por causa de um rei, por causa de uma rainha, deixou de adorar o verdadeiro Deus e passou a prestar culto a um Deus estranho? A idolatria tomou conta total do povo de Israel. Por isso, alguma coisa teria que ter sido feita, ou deveria ser feita, para restaurar a condição espiritual desta nação. Aí nós perguntamos: o que o Senhor fará? O que é que você pensaria? O que o Senhor fará se você estivesse lá no lugar de Elias? Lá no Novo Testamento, alguns discípulos, quando o povo estava fazendo algo errado, né? Os discípulos perguntavam para Jesus: Senhor, quer que a gente peça? Faça descer fogo do céu para destruir isso? Jesus, não, 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 não. Não é assim que se resolve as coisas, né? Então eu disse: Senhor, mandará fogo do céu para consumir e limpar Israel? Aí Deus responde: ainda não. Que tal um intrépido? Aliás, que tal um exército poderoso para devastar a nação? E Deus ainda responde, novamente: ainda não. E a pergunta de Elias, suponhamos que seja Elias que esteja perguntando, conversando com Deus. Que tal um bando intrépido de pregadores, profetas, sacerdotes, homens fervorosos, eloquentes, que possam tirar esse povo dessa situação e possam enfrentar o baalismo de frente, cara a cara, né? Profetas de Deus, sacerdotes de Deus, homens intrépidos na palavra, poderosos, eu acho que eles enfrentariam o baalismo, né? E Deus disse não. Vamos ver o que Deus responde. Não, diz Deus. Meu homem é Elias. Meu homem é Elias, é ele quem vai resolver este problema espiritual na vida deste povo. Aí Elias, alguém perguntaria, mas nunca ouvi falar dele, né? Nunca ouvi falar, Elias. Vamos dar uma olhada nele. Nós aqui vamos dar uma olhada nele, estamos dando uma olhada nesse Elias. Com certeza o Senhor não se refere àquele indivíduo ali, com aparência selvagem. Ele parece não fazer a barba já há muito tempo. Não corta os cabelos. Não corta o cabelo há meses.
e provavelmente também não toma banho. Não tinha água, não tinha água, cresceu a barba, cresceram os cabelos, não tinha roupa, não tinha onde lavar a roupa. Imagina, de repente a gente está dormindo e sonha, querendo dar um cheiro no profeta Elias. Aí esse acorda atordoado assim, meu Deus do céu. Esse cheiro desagradável. Imagina, Elias, há quanto tempo sem tomar banho? Hum. Aí a voz, ah, eu não sei como era a voz de Elias, né? Mas alguém pergunta assim, e a voz dele, a maneira dele falar é irritante aos meus ouvidos. Por que ele, Senhor? Né? Às vezes a gente encontra gente ou pessoas, às vezes a gente não vai, não encara direito, né? Às vezes até fecha um lado do ouvido porque a pessoa tem uma voz tão estridente, sei lá, que a pessoa, poxa, não tinha outro para falar no lugar dele, não. Né? Põe o Aníbal para falar que ele não irrita o nosso ouvido. Não. Esse daí fala muito ruim. Eu não sei como é que o Elias falava, não, que o Elias era um camarada que vivia muito tempo assim isolado, a comunhão dele era somente com Deus, a gente vai ver, pode observar isso, quando Deus manda ele lá para perto do Jordão, lá em Querite, ele ficou abandonado, separado. Né? Por um lado, separado das pessoas, de todo mundo, mas, porém, pertinho de Deus. A gente pode imaginar isso, o lado positivo disso. Quando nós estamos num retiro, não é? Se nós nos isolamos para cá, nos separamos de tudo e de todos lá fora, para virmos para cá, é para nós termos uma comunhão mais íntima um com os outros que estamos aqui e com Deus, né? Por isso nós estamos estudando a vida de Elias, porque embora Deus tenha dado uma ordem para Elias sair, vai Elias. Eu não sei quantos dias, talvez mais de mês, caminhando, né, para chegar num lugar totalmente isolado. Interessante, porque Elias não reclamava, não questionava nada. Eu fico, às vezes, intrigado assim, porque Deus mandou ir para lá, para o Oriente, né, perto do Jordão. Mas ele não perguntou de Deus, Deus tem uma barraquinha por lá para mim me esconder? Ah, tem uma comidinha por lá? Ele não perguntou, não indagou nada disso. Então, o teto dele era o céu, né? As luminárias eram o quê? Eram as estrelas. O cobertor dele era a sua própria capa. Era tudo o que ele tinha. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Já que ele não perguntou, mas no íntimo dele podia até indagar, né? Aí Deus podia responder para ele, Elias, não se esqueça, meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Isto acontece conosco hoje também. A mesma mensagem para nós. Né? Nós nós já estamos chegando ao nosso final aqui. O nosso tempo, né? Nosso tempo. Essa cena estabelece o tom de todo o trecho que nós estamos estudando. Nós vamos estudar mais ainda durante esses 4 dias pela frente. Deus vai cuidar do problema espiritual de Israel, mas ele fará isso a seu modo, no seu tempo e de acordo com o seu plano.
eu quero dizer para a igreja que Deus tem muita coisa a fazer ainda através de nós, através do seu povo. E ele vai fazer isso a seu modo, ele vai fazer isso a seu tempo. Ele pode escolher a mim, a você, qualquer um de nós aqui. E ele vai fazer isso, assim como ele fez com Israel através de Elias. Ele vai fazer isso de acordo com o seu plano. Nesse momento, nós podemos pensar, né? Se Deus falou que Elias era o seu homem para resolver o problema, aquele problema espiritual em Israel, nós podemos pensar hoje na nossa vida individual, particular, na nossa família, na igreja. Na nossa família, eu não sei qual é o problema que alguém tem aqui em relação à sua família, mas eu posso dizer a você que assim como Deus usou Elias para resolver aquele problema espiritual em Israel, Deus vai usar você, mulher, como serva de Deus, a resolver situação adversa na sua casa, na sua família. Como ele vai fazer isso através de você? Através de um plano através de um plano especial que ele tem para você, para mim. Alguma coisa precisa ainda ser feita na igreja do Senhor? Deus vai usar homens espirituais para resolver e para conciliar essa situação de acordo com o seu plano. Deus vai usar você, né, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. O meu marido não está comigo, ele não obedece à palavra, ele não segue o caminho do Senhor. Eu queria tanto que estivesse aqui para estarmos juntos, aprendendo com o servo Elias, o homem de Deus. Como ele pode usar você a conquistar o seu marido, ou o marido conquistar a sua esposa, a viverem uma vida de integridade, de fidelidade diante do Senhor. Como Deus poderá usar você? Ele vai usar você de acordo com o plano dele, no tempo certo. Deus tem um plano. Nós temos até uma música, nós conhecemos uma música que diz: Deus tem um plano para cada criatura. Não sei se alguém ainda lembra, se canta ainda esse cântico. Mas Deus tem um plano. Tem um plano para você, tem um plano para mim, tem um plano para os homens de Deus, para os obreiros da congregação 7 de setembro. E ele vai fazer isso conforme, de acordo com o seu tempo, de acordo com o plano que ele tem estabelecido para as nossas vidas, para a vida do seu povo. Adolescentes que já estão vivendo numa comunhão cristã, numa família cristã, cuidado com as amizades lá fora. As amizades com as pessoas erradas. As amizades com o mundo que oferece um montão de coisas que aos olhos dos adolescentes ou dos jovens parecem bom, parece ser boa coisa, mas é fora do propósito e do plano de Deus. Deus quer você
lá na escola, na faculdade, como mestre e professor, para ser usado de acordo com o plano dele, de acordo com o tempo de Deus. Mas não fuja e não ceda às atrações que o mundo oferece. Israel obedeceu àquilo que o rei Acabe e a Jezabel havia determinado para a nação, que era de adorar o deus Baal, que era o deus dela, o deus dos idólatras. E toda a nação de Israel, que era o povo escolhido de Deus, que era a nação santa, o povo santo de Deus, foi desviado desse propósito de adorar ao Deus verdadeiro para adorar Baal. Às vezes, um amigo pode te chamar uma rodada de amigos para um concerto, como é que chama agora? Um grupo, fundo de quintal, sei lá. Ah, não tem nada de errado, né? Apenas uma diversão, uma brincadeira. Tem errado porque aquela brincadeira, ela não está agradando a Deus. Ela não está cumprindo com a vontade de Deus. Quando um jovem, hoje em dia, as bandas de rock são as que mais atraem jovens. E é onde está mais a idolatria, onde está mais avançado o consumo de drogas e bebidas. Ah, meu amigo me chamou, meus amigos, meus colegas me chamaram para mim fazer uma parte simbólica. Eles têm uma bandinha de rock, eu vou passar. Eu vou ver como é que é. Nesse ver como é que é, o inimigo abraça você. E você começa a se interessar por aquela coisa. Aí é o Deus Baal que está entrando na sua vida. Então, adolescentes, jovens, tenha cuidado com as atrações, com as amizades, com os convites que lhes são oferecidos, porque você faz parte do povo de Deus. Você é a nação santa, faz parte da nação santa, do sacerdócio real. Um povo chamado, você faz parte de um povo chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus possa nos abençoar e com este estudo do seu servo Elias, possamos ainda aprender muito e muito mais coisas para o nosso próprio aproveitamento e crescimento espiritual. Amém?